Olá, minha galerinha, muito bom dia. Vamos dar início a mais uma Pílula do Conhecimento. E eu quero saber como é que estão os estudos de vocês, estão conseguindo se dedicar direitinho? Eu espero que sim. E aí, vou começar desde já com o nosso planner, né, de acordo com a nossa sequência. Nós vamos estudar hoje processo penal e vamos estudar também empresarial, tá certo? Esse é o nosso conteúdo da nossa semana 6. Estamos no segundo dia da semana 6 e vamos que vamos, vamos embora. E aí, eu vou começar com vocês conversando sobre empresarial, títulos de crédito, tá? E aí, eu vou dar para vocês aqui a parte de teoria geral do títulos de crédito, e vocês vão estudar em casa as espécies de títulos, tá? E estudem, porque, assim, é um conteúdo que, embora seja muito discutido, né, a sua permanência dentro das matrizes curriculares de direito, mas é um conteúdo importante para a prova da OAB. Então, se ainda cai na prova da OAB, nós ainda devemos mantê-lo dentro dos currículos de graduação, tá? Mas é um tema também que gera muita dúvida. Então, é muito importante que vocês possam se apropriar e estudar direitinho, tá certo? Vamos embora, vamos que vamos. E aí eu vou começar justamente trazendo para vocês aqui o início de tudo, né? E aí nós começamos a estudar títulos a partir dos princípios. Então, assim, para que nós possamos, né, exercer um direito através de um título, né, é necessário apresentar um documento. Então, o título de crédito é um documento que comprova uma situação jurídica, tá? O título, ele comprova uma relação jurídica, comprova que houve uma negociação, comprova que existe uma dívida, né? Então, o título, ele deve ser expresso através de um documento, do qual se chama de cártula, né? Esse é o primeiro princípio, é o princípio da cartularidade, ou seja, o título, ele necessariamente tem que estar revestido na forma de um documento, tá? Sendo proibido o chamado título cambiário oral, tá? Que pode ser emitido a partir de caracteres criados no computador ou técnico equivalente que consta a escrituração do emitente. Então, não se pode ter esse tipo de título, tá? O título, ele deve ser no formato de um documento, né? Então, o crédito é por si, podendo carecer de documento ou de título que exteriorize, uma vez que sem o documento que contém os requisitos necessários, desguarnece as certas garantias, dificultando a sua exigibilidade. Por isso, determina a sua circulação lá na forma do artigo 896 do Código Civil. Então, todas as informações relativas àquela negociação, relativas àquele crédito, devem constar no título, né? Devem constar na cártula, tá certo? Então, existe, claro, né, na atualidade, diante dos avanços da tecnologia, várias exceções em relação à questão dos títulos de créditos no formato de cártula, no formato de documento. E aí nós vamos falar um pouquinho agora sobre o título de crédito eletrônico, né? Então, inúmeras exceções que foram sendo criadas a este princípio acabaram por gerar nova lei de duplicata escritural, por exemplo, que passa a admitir a execução de um documento eletrônico. Então, nesse sentido, o direito cambiário conheceu os chamados títulos escriturais, que são armazenados por meio eletrônico, com o objetivo de promover a circulação de capital que não tem cártula, né? Com assinatura digital, ou seja, a cártula eletrônica, definida como conjunto de dados de título consubstanciado na memória do sistema eletrônico. Então, exemplo, se uma pessoa apresenta a outra pessoa, né, se apresenta alegando ser o credor de uma nota promissória, mas não apresenta essa nota, quem conseguirá receber seu crédito? Não, né? Não, mas aí o que é que acontece? Se existe a possibilidade do chamado título de crédito eletrônico, tá certo? E aí eu quero que vocês também atentem para essa observação. Temos ainda o princípio da literalidade, então só vale dentro do título de crédito aquilo que está escrito, né? No sentido de que, quanto à extensão, as modalidades desse direito, decisões do título, né? Lá na forma do artigo 887, onde vai dizer que os títulos de crédito dizem respeito unicamente às relações creditícias, eles não documentam nenhuma outra obrigação, sendo inclusive definidos pela lei processual, o define como título executivo extrajudicial. Artigo 784, inciso
primeiro do CPC, tá? Não cabendo a contestação do direito edilício ali creditício ali exposto, né? Então, exemplo, se uma pessoa paga um título de crédito, mas não exige que a quitação seja dada no próprio documento, nem resgata esse título que vem a circular, quando interpelado pelo portador, terá que pagar novamente, né? Aquele velho ditado, quem paga mal, paga duas vezes, porque o que vale é o que está na literalidade do título. Lá escrito, não existe a quitação, então é como se não tivesse pago. Então, nessa circunstância, quem paga mal vai pagar duas vezes, tá? Temos também o chamado princípio da autonomia, né, que é onde os títulos de crédito cambiários, eles constituem um direito autônomo, independentemente da sua relação de origem. Então, a validade do título é justamente de funcionar como crédito, né? Então, não vai implicar na validade do negócio jurídico que deu origem, né? É, é um conceito um pouco próximo, né, do princípio da literalidade, porque se relaciona também à executoriedade do título, tá? Só que aí o que é que quer dizer esse princípio da autonomia? Quer dizer que eu não preciso de uma ação de conhecimento para poder provar que a obrigação existe, para provar que o título nasceu dessa obrigação. Tanto é que quando há o descumprimento de um título de crédito, você já ingressa diretamente com a ação de execução. Você não precisa entrar com a ação de conhecimento para que o juiz primeiro declare a existência daquele negócio jurídico para depois executar o título. Não, o título por si só, ele é autônomo, então a dívida pode ser cobrada independente de uma sobre a obrigação que deu ensejo aquele título, tá? Por exemplo, se o título tiver um devedor principal e um co-obrigado, e por qualquer motivo a obrigação contraída pelo devedor principal for considerada nula, como, por exemplo, a obrigação contraída por absolutamente incapaz, sem a devida representação, então a obrigação do co-obrigado persistirá, porque está previsto no título, tá certo? Este princípio da autonomia, ele se divide em dois subprincípios, que é o princípio da abstração e o princípio da inoponibilidade. Então, de acordo com o princípio da abstração, tá? Não há vínculo entre o título de crédito e a obrigação que originou, como nós já vimos, e de acordo com o subprincípio da inoponibilidade, esse título, né, ele fecha, inclusive, contra terceiros de boa-fé, né? As irregularidades do negócio originário do título de crédito não podem ser postas, tá? Apenas a nulidade do próprio título, porque ele é autônomo, né, minha gente? Então, qualquer nulidade dentro do negócio jurídico não vai atingir o título de crédito, tá? Temos também o princípio da negociabilidade, tá? Dentro da circularidade, então, diante da representação do crédito que faz prova do direito, vindo com os requisitos previamente estabelecidos por lei, dando-lhes atributos de certeza e exigibilidade, torna fácil a circulação, né? Então, os títulos de crédito, eles têm a circularidade, eles estão sempre circulando de um credor para outro, né? A negociação do direito nele mencionado, encontrando o crédito facilidade para antecipar o valor da obrigação em troca da titularidade do crédito. Então, é uma prerrogativa, né? Portanto, se confeccionada no título de crédito, não poderá ser impedida, era se não escritas no título a cláusula de juros, a proibitiva de endosso também. Observa-se leis especiais, como a lei do cheque especial, a lei do cheque, desculpe, e a lei da nota promissória, certo? A excludente de responsabilidade pelo pagamento e por despesas, a que dispensa a observância de termos e formalidades prescritas. E aqui a lei do limite fixado em lei exclua ou restrinja direitos e obrigações. Então, veja, qualquer condição, qualquer menção sobre a proibição da circularidade do título, ela não deve ser considerada. Por quê? Porque os títulos, eles são dotados dessa rotatividade, tá? Então, essa questão de proibir o endosso, por exemplo, que seria você justamente nomear uma outra pessoa como credor do título, isso é totalmente possível, tá? Então, só falando aqui para vocês, princípio da cartularidade, literalidade, autonomia e negociabilidade, tá? E aí, dentro da classificação dos títulos agora, né, superada aí os princípios, nós temos a questão, claro, da circulação, e quanto à circulação, o título ele pode ser ao portador ou pode ser
nominativo. E o que é o título aportador, tá? É quando confere ao possuidor do título o direito de crédito, mesmo que não conste seu nome como beneficiário. Ou seja, transferência do título de crédito, que implica de todos os direitos que lhe são adquiridos. Então, com a entrega do crédito, você já está transferindo, com a entrega do título, você já está transferindo o crédito para aquela pessoa, tá certo? E temos também o título nominativo, que é quando você insere o nome do beneficiário no documento, que se transfere mediante termo e registro do emitente, tá? Assinado pelo proprietário e pelo adquirente. Ou podendo inserir a chamada cláusula à ordem, que é a faculdade que tem o titular de um direito de crédito do credor e transferir essa obrigação a outra pessoa, juntamente com o documento. Ou isso vai constar no contrato, ou isso vai constar de forma nominal lá do próprio título, tá? Temos também, né, por endosso, né, que é uma espécie de título nominativo por endosso, lá no artigo 919 do Código Civil, que é a aquisição do título à ordem por meio diverso do endosso, tem efeito de cessão civil. Então, já nasce com a negociabilidade restrita nesse caso, né? Porque a simples tradição transmite somente o papel, a tradição mediante endosso transfere o direito mediante o mesmo papel, tá? E aí nós vamos ter, quanto à exigibilidade, o título ele pode ser por ordem de pagamento ou pode ser por promessa de pagamento. Quando o título é por ordem de pagamento, né, a exigibilidade dele inicia-se a partir da emissão do título, tá? Aí podendo a ordem de pagamento ser vista por prazo determinado. Então, são ordens para o pagamento que criam três relações jurídicas, né? No momento de sua emissão. Por quê? Há uma circunstância que determina o pagamento. Então, cheque, letra de câmbio, duplicata são exemplos, tá? Temos também a chamada promessa de pagamento, que se trata justamente de uma promessa futura de efetuar um pagamento de uma determinada quantia em favor de um credor, gera apenas duas relações jurídicas, né, da emissão, como acontece, por exemplo, na nota promissória, e aí o título ele é regulado pela confiança, né, porque aí fica com o pagamento a posteriori, né, e o elemento fundamental do crédito é justamente o lapso temporal para a devolução posterior. Então, deve-se possuir todos os elementos para a concretude de uma solvência indubitável, né? Do crédito, tá certo? E aí, vamos lá. Promessa diferente de ordem de pagamento. Então, para vocês verem aqui como funciona, tá? Nós temos aqui o devedor principal, né? Temos o credor e temos o tomador, tá? E aí, o que é que acontece? Aqui o exemplo foi de uma letra de câmbio, né? Então, A, que é o devedor principal, né? Que é o devedor principal, ele vai pagar C mediante o quê? Mediante ordem de A, tá? Então, A manda A1 pagar e A1 quem paga, tá? Belezinha? Então, é dessa forma que funciona. Quanto à formalidade, os títulos de créditos, eles ainda podem ser livres ou vinculados. E o que é o título de crédito livre? É aquele que não requer qualquer exigência governamental quanto a quem pode confeccionar o título, né? De forma que o emitente pode elaborar o título de forma que ele for mais conveniente. Então, por exemplo, a nota promissória, a letra de câmbio tem uma liberdade na sua elaboração. Já o vinculado, ele deve respeitar os padrões estabelecidos em lei, como, por exemplo, a folha de cheque, que hoje em dia não se utiliza, né? E aí deve ser emitida pelo banco, respeitado uma série de exigências, tá certo? Como que ocorre com o conhecimento de depósito de RAM, pode ser emitido pelo armazém geral, respeitados os requisitos que a lei impõe. Quanto à emissão, o título ele pode ser causal ou não causal. O que é o título causal? É aquele que está vinculado a uma operação, negociação prevista em lei específica, como, por exemplo, ocorre na duplicata, tá? Que só pode ser emitida em razão da venda de uma mercadoria ou prestação de um serviço, ou seja, a nota só pode ser emitida em razão de um fato específico. A não causal, ela independe de uma causa específica, como ocorre com o cheque, tá? E aí não cabe às exceções pessoais quando as mais co-obrigadas, lá na forma do artigo 915, o devedor, além das exceções fundadas nas relações pessoais que tiver com o portador, só poderá opor a estas exceções relativas à forma do título e o conteúdo literal. A falsidade da própria assinatura, o defeito de capacidade ou representação, ao momento da subscrição e a falta de requisito necessário ao exercício da ação as exceções fundadas em relação ao devedor com portadores precedentes poderão
ser por ele opostas ao portador, se este, ao adquirir o título, tiver agido de má fé, tá? Então, vamos responder uma questãozinha sobre títulos de crédito. Primeiro, Luiz emitiu uma nota promissória em favor de Jerônimo. No momento da emissão, ele não inseriu a quantia em nenhum lugar de pagamento. Veja, nota promissória, tá? O vencimento, subscritor foi procurador do benefício, que ele exibiu a cártula com endosso mandato e exigiu o pagamento. Luiz verificou, então, que o título havia sido preenchido abusivamente, pois constava o valor de 15 mil reais, quando o correto era 1.500. E o lugar do pagamento era diverso do seu domicílio, em Cachoeiro de Itapemirim. Procurado pelo devedor, pela análise do caso e ciente de que o pagamento não foi realizado por ele, você, como advogado, responde que, letra A, é possível alegar em juízo com êxito a nulidade do título em razão de o lugar do pagamento ser de domicílio diverso do subscritor, caracterizando má-fé do portador atual? Letra B, não é possível o subscritor se recusar validamente ao pagamento diante da autonomia das obrigações cambiárias e do endosso do mandato realizado na cártula. Letra C. É possível o subscritor da nota promissória, por exceção pessoal ao beneficiário Jerônimo, quanto ao conteúdo literal do título diante do preenchimento abusivo? Ou letra D. Não é possível a oposição de exceção ao pagamento, porque o subscritor da nota promissória é equiparado ao aceitante da letra de câmbio e, como tal, obriga-se a pagar na data do vencimento. Princípio da autonomia, né, já vimos, né? A resposta correta é a letra C, ou seja, é possível o subscritor da nota promissória opor exceção pessoal, ou seja, defesa. O que é exceção pessoal? É defesa, tá? Ao beneficiário genônimo, quanto ao conteúdo literal do título, diante do preenchimento abusivo. Então, divide-se em abstração e oportunidade, como todos sabem, o princípio da autonomia, né? Das exceções pessoais do terceiro de boa-fé quando circula. Então, se não houver endosso próprio, instrumento cambiário que transfere o crédito, não circulou. Então, o endosso do mandato é mera procuração para outra pessoa exercer o direito do título em nome do credor, tá? E ainda é possível o subscritor, devedor, alegar as exceções pessoais que possuem preenchimento abusivo contra o beneficiário. Belezinha? Belezinha. E aí nós finalizamos aqui título de crédito. Estudem os títulos de crédito em espécie, tá certo? E nós vamos agora avançar aqui para estudar processo penal, tá? E dentro do processo penal, nós vamos estudar as questões incidentais e vamos também estudar provas. Deixa eu compartilhar aqui a tela agora com vocês. Então, vamos lá, vamos falar sobre questões incidentais dentro do processo penal, tá certo? E aí, já nos remete diretamente para a leitura lá do artigo 92 e artigo 154 do Código de Processo Penal, tá? E aí, a ação penal, gente, ela tem o objeto principal a verificação da existência de duas situações: materialidade e autoria de crime, tá? O crime ocorreu ou não, e quem foi que praticou, né? É basicamente essa a função do processo penal. Mas, além dessa função, também há outros pontos secundários que a infração penal em apuração deve ser avaliado, tá? Então, fala-se em questões incidentais do processo, que são justamente questões que devem ser solucionadas antes da ação penal. Então, são questões incidentais porque elas acontecem no curso do processo e elas devem ser resolvidas antes da decisão da ação penal, tá? Então, nós temos duas espécies dessas controvérsias, dessas exceções, né, dessas incidentes, são as questões prejudiciais e os processos incidentais. As questões prejudiciais são as questões antecedentes de cujo esclarecimento depende do ato processual, então existem as obrigatórias e as facultativas, tá? A competência do juízo civil, por exemplo. Temos também as questões incidentais, que são incidentes processuais que acontecem ao longo do exercício da jurisdição, havendo necessidade de uma decisão judicial para o pronunciamento da sentença judicial, a competência do juízo criminal. Então, nas questões prejudiciais, a competência do juízo civil, e nos processos incidentais, a competência do juízo criminal, tá certo?
E aí, as circunstâncias, além da questão da ação principal, como eu disse para vocês, são as questões prejudiciais e incidentais, como nós já conversamos. Então, vamos começar pelas questões prejudiciais, tá? Então, as questões prejudiciais são aquelas que aparecem quando o reconhecimento da infração penal depende de decisão de outros processos, né? Como é um caso de um processo onde vai ter repercussão de indenização na área civil, por exemplo, ou então de algum resultado na área civil para poder ser decidido na área criminal, tá? E existe muito isso. Por exemplo, eu já entrei com uma ação criminal de lesão corporal, e aí entrei também concomitante a isso com uma ação civil. E entrei com a ação civil pedindo indenização por ricochete. Aí o que é que aconteceu? O juiz, o civil, ele suspendeu o processo civil e quis esperar o resultado da sentença para poder fixar a indenização, tá? E aí, isso é muito comum. Então, é uma questão prejudicial no processo. E aí, essas questões, elas podem ser classificadas em obrigatórias, ou seja, o processo penal será suspenso, ou facultativa, né? O processo penal pode ser suspenso, vai depender da vontade do juiz, podem ser homogêneas, tá? Decisão na área penal, e heterogêneas, decisão em outra área, que não a área penal, tá? As questões obrigatórias, né? O processo ele será suspenso, e aí existe a relação com o estado civil das pessoas envolvidas na ação. O artigo 92 do CPP, ele vai dizer que se a decisão sobre a existência de infração depende da solução de controvérsia, que o juiz repute séria e fundada, sobre o estado civil das pessoas, o curso da ação penal ficará suspenso, até que no juízo civil seja a controvérsia dirimida por sentença passada em julgado, sem prejuízo, entretanto, de inquirição dos testemunhas e outras provas. Aí o parágrafo único vai dizer que, se for o crime de ação pública, o MP, quando necessário, promoverá ação civil e prosseguirá no que tiver sido iniciada com a citação dos interessados, tá? Por exemplo, crime de bigamia, né? Contrair alguém sendo casado, novo casamento. E vamos lá. O parágrafo primeiro, ele vai dizer que aquele que não sendo casado contrai casamento com pessoa casada, conhecendo a circunstância, é punido com pena de reclusão. Anulado, por qualquer motivo, o primeiro casamento, ou por motivo que não a bigamia, considera-se inexistente o crime. Então, nesse caso, vai ter que se aguardar a verificação no juízo civil se houve ou não a nulidade do casamento anterior, porque isso vai mudar substancialmente a sentença no juízo criminal, tá? Temos também as questões facultativas, onde o processo penal ele pode ser suspenso, e aí fica por um juízo de conveniência e oportunidade do juiz, tá? Relação com outras questões cíveis, que não a do Estado Civil. Então, como, por exemplo, o artigo 93 do CPP, ele vai dizer que, se o reconhecimento da justiça da infração penal depender de decisão sobre questão diversa, está prevista no artigo anterior, que falava sobre o Estado Civil, de competência do juízo civil, e se neste houver sido proposta a ação para resolvê-la, o juízo criminal poderá, desde que essa questão seja de difícil solução e não verse sobre direito cuja prova a lei civil limita, suspender o curso do processo após a inquirição das testemunhas, tá certo? Exemplo, né? Questão diversa do Estado Civil seria, por exemplo, a questão da propriedade do bem, tá? E aí o crime seria o quê? Furto. Eu só posso verificar se houver furto, se houve furto, se a coisa realmente pertencia a essa pessoa do qual foi furtado. Então, o que fazer é verificar, primeiramente, no juízo civil, o pertencimento da coisa subtraída, tá? Se for de quem subtraiu, não se fala em crime, né? Porque não há furto de coisa própria, tá certo? Suspensão do processo, tá? A suspensão do processo, ela ocorre se houver questão de difícil solução, questão que não vai sobre direito cuja prova da lei civil limite, o prazo de suspensão é marcado pelo juiz e cabe prorrogação desse prazo? Cabe sim. Da decisão de suspensão, vai caber o rese, tá? Cabe o rese, tá? Que da denegação das... Não cabe o recurso. E aí, o artigo 94 do CPP vai dizer que a suspensão do processo, do curso da ação penal, nos casos dos artigos anteriores, será decretada pelo juiz de ofício ou a requerimento das partes. E aí vamos para as exceções, né? As exceções no processo penal é o meio de quê? De defesa que a parte tem de dispor para recusar a jurisdição de algum magistrado. Então, corre em autos apartados, né? Pode ser alegada na resposta à acusação, e, em regra, não suspende a ação penal. E aí, vamos ficar de olho no Código, porque no artigo 95 vai dizer que poderão ser opostas exceções, ou seja, defesas, a suspeição e competência do juízo, litispendência e legitimidade da parte
parte, coisa julgada. E o artigo 111 do CPP vai dizer que as exceções serão processadas em autos apartados e não suspenderão o andamento do processo, tá? O que é a litispendência, né? A litispendência é quando o indivíduo ele é processado mais de uma vez pelo mesmo fato, é o bis in idem, não pode acontecer, tá? Então, se tiver dois ou mais processos tramitando simultaneamente e tratam do mesmo fato delitivo, dá-se a litispendência e o que se iniciou, por último, deve ser extinto, certo? E coisa julgada, todo mundo sabe que é coisa julgada, tá? No mesmo raciocínio do bis in idem, né? Se chegar um processo ao fim, transitar em julgado e pedir um recurso, não será mais cabível o julgamento com aquele fato, tá? Esse fenômeno impede a instauração de novo processo. Existe a suspeição, né, que é se o magistrado, membros do MP ou até mesmo o perito tiverem relação com alguma das partes, tá? De forma que possa prejudicar a imparcialidade do processo, devem ser afastados do processo. Os atos praticados serão considerados nulos. E a incompetência, né, todo magistrado ele tem poder de jurisdição, mas nem todo magistrado é competente para estar exercendo naquele determinado caso. E aí, nós temos também a questão da ilegitimidade da parte, que em determinados casos o devido processo legal restringe as partes que são legítimas para intentar determinada modalidade de ação penal. Se a parte não for legítima, tal fato irá prejudicar o andamento do processo, que, no entanto, poderá vir a ser julgado novamente, uma vez que a parte legítima esteja no polo correto, né? É um vício sanável. Então, por exemplo, o MP entra com a denúncia em crime que se procede mediante queixa, tá? Com relação à suspeição, minha gente, vocês vão precisar fazer a leitura lá do artigo 94 ao 107, tá? O artigo 254 do CPP, ele vai dizer que o juiz dá-se por suspeito, se não o fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes. Primeiro, se for amigo íntimo, inimigo de uma das partes. Se ele for cônjuge, ascendente, descendente, tiver respondido a processo por fato análogo, se ele, seu cônjuge, parente até terceiro grau, inclusive, sustentar a demanda ou responder a processo, se ele tiver aconselhado qualquer das partes, se for credor ou devedor, tutor, curador de qualquer das partes, se for sócio acionista, ou administrador da sociedade interessada. Então, ainda que dissolvido o casamento, sem descendentes, não funcionará como juiz. O sogro, padrasto, cunhado, genro e teado permanecem esse vínculo de parentesco, mesmo se houver divórcio, tá? E não se poderá opor suspeição às autoridades policiais no ato de inquérito, mas deverá a elas declarar suspeita por ocorrer motivo legal. Com relação à incompetência, vocês vão precisar estudar lá, do artigo 108 ao artigo 109, ela pode ser oposta tanto de forma verbal ou escrita, no prazo da defesa. E se for aceita, o feito será remetido ao juiz competente. Se for negado, o juiz continuará no feito, fazendo tomar termo a recusa, tá? O artigo 109 do CPP diz que, se em qualquer fase do processo o juiz reconhecer o motivo que o torne incompetente, declará-lo-á nos autos, haja ou não a alegação da parte, prosseguindo, de fato, ao artigo anterior. E se houver conflito de jurisdição? Nós temos o chamado conflito positivo e o negativo. O conflito positivo é quando dois ou mais juízes se consideram competentes. E o negativo é quando dois ou mais juízes se consideram incompetentes. Então, ainda quando houver controvérsia sobre essa junção, separação do processo, ao contrário da exceção de suspeição, tá? Em que só o réu pode suscitar o incidente, no conflito de jurisdição pode fazer qualquer das partes, o MP ou qualquer dos juízes ou tribunais atuantes na causa, tá? Conflitos de jurisdição. Então, aí vamos lá. Eu já estava repetindo aqui o slide, né? E aí nós vamos para a restituição das coisas apreendidas. Então, as coisas podem ser apreendidas por ocasião de prisão em flagrante de alguém, quando o agente estiver na posse do objeto criminoso, como drogas, armas e etc. Então, também podem ser apreendidas em virtude do cumprimento de mandado de busca e apreensão, a situação em que depende da ordem judicial. Então, e é a devolução do que foi apreendido em ocasião de prisão em flagrante que torna o agente ou que estava com o agente no momento da infração. Então, apenas coisas lícitas são restituídas, tá? Não constituindo a sua posse ao criminoso, e a restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial, tá? Desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante. Existem também outras questões incidentais, como as medidas assecuratórias.
que estão lá do artigo 125 ao 144A do CPP, que são as medidas tomadas para o juiz para poder assegurar o direito eventual da vítima, tá? Da infração, para que busque a recomposição patrimonial do dano causado pelo crime. Quais são essas medidas? Sequestro de bem imóvel ilícito, sequestro de bem imóvel ilícito, hipoteca legal, arresto do bem imóvel, arresto do bem imóvel, tá? Vamos agora para os incidentes, né? E dentro dos incidentes, nós vamos falar do que mais se conversa dentro do processo penal, né? Que é o incidente de sanidade mental, tá? Que são os casos em que, durante o processo, surge a dúvida sobre a sanidade mental do acusado. Existe a instauração de incidentes de sanidade mental que são meramente protelatórios, né? A gente sabe que existem, mas, assim, deve ser verificada essa questão, deve ser constatada, né? Então, o magistrado ele solicita um exame médico legal, de ofício a requerimento do Ministério Público, do defensor, do curador dos ascendentes, e aí vai se analisar se a pessoa é ou não imputável, tá? E aí o artigo 151 do CPP vai dizer que se os peritos concluírem que o acusado era, ao tempo da infração, irresponsável nas formas do artigo 22 do Código Penal, o processo prosseguirá com a presença do curador, e o artigo 152 do CPP vai dizer que se verificar que a doença mental sobreveio à infração, o processo continuará suspenso até o acusado se estabeleça, tá? Lá na forma de 149, parágrafo 2º, vamos ver uma questãozinha justamente sobre isso, tá bom? Mateus está sendo investigado por suposta prática de crime de uso de documento falso. Após a representação à autoridade policial, o juiz deferiu que se fosse realizada a busca e apreensão na residência do investigado. Realizadas diversas diligências e concluído o procedimento investigatório, os autos foram encaminhados ao Ministério Público, a ocasião em que Lúcia, promotora de justiça, junto à Quinta Vara Criminal daquela mesma comarca, ofereceu denúncia imputando a Marcos a prática do crime do artigo 304. O magistrado recebeu a denúncia oferecida e a defesa técnica de Mateus foi intimada, após citação, para a adoção das medidas cabíveis. Ocorre que o advogado de Mateus veio a tomar conhecimento da denúncia, que o denunciado devia R$ 2.000 à Lúcia, pois em um momento anterior não havia prestado serviço, o serviço contratado e pago pela promotoria de justiça, pela promotora de justiça. Considerando as informações narradas e de acordo com as previsões do CPP, o advogado de Mateus poderá apresentar a resposta à acusação, mas não à exceção, tendo em vista que as causas de suspeição e impedimento do magistrado não são aplicáveis aos membros do MP. Letra B, opor a exceção de legitimidade da parte diante da constatação de causa de impedimento do membro do MP. Letra C, opor a exceção de suspeição diante da causa de impedimento do membro do MP. Ou opor a exceção de suspeição diante da constatação da causa de suspeição do membro do MP que ofereceu a denúncia, né? Seria justamente, gente, a letra D, com fundamento lá no artigo 254, inciso 5º do CPP, opor a exceção de suspeição diante da constatação de suspeição do membro do MP, e não de impedimento, mas de suspeição, tá certo? Belezinha? Então, a explicação está justamente lá no artigo 104, que vai dizer que se for arguída a suspeição do órgão do MP, o juiz, depois de ouvi-lo, decidirá sem recurso, podendo antes de admitir a produção de provas no prazo de 3 dias, tá? Então, o juiz dá-se-á por suspeito, se não fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes. Se for credor, devedor, tutor, curador de qualquer das partes, beleza? E aí, para nós avançarmos para o nosso último conteúdo aqui do processo civil, nós vamos tratar agora do tema provas, tá? Para eu poder encerrar aqui com vocês. E aí, vamos lá. Então, provas no processo penal, né? Está lá do artigo 155 a 250. Então, durante todo o inquérito policial, que é a fase administrativa, né? Com a predominância do sistema inquisitório, via de regra são produzidas apenas os elementos de informação, né? O inquérito em si, ele não é prova, o inquérito, ele é elemento de informação para o processo. Então, ao longo do processo, é em juízo, né? Admitindo-se ampla defesa e contraditório que se produzem as provas. E qual é a finalidade das provas, né? As partes, elas requerem a prestação jurisdicional, a fim de que seus pedidos sejam deferidos e, ao apresentar os seus argumentos, devem apresentar a prova do que alegam, né? Então, quem alega tem que provar, sabe? Então, as provas, elas destinam-se a convencer o juiz, né, que sentencia conforme o livre convencimento. A prova, ela tem um viés retrospectivo de tentar retomar o mais próximo possível aquilo que efetivamente aconteceu na realidade. E aí, lembrando que a verdade real dos fatos é diferente da verdade dos autos, né?
A verdade absoluta ela é intangível, né? A gente sabe que não é possível, então nós teremos acesso apenas à verdade que forem de acesso ao conhecimento humano, né? Existe a possibilidade, dentro do processo penal, da chamada produção antecipada de provas. E aí, dentro da produção antecipada de provas, ela vai ser concedida quando nós estivermos diante da necessidade de produção de provas cautelares, que são as provas que devem ser produzidas desde logo, em razão do risco de desaparecimento, como interceptação telefônica, busca e apreensão. Aí depende da autorização judicial, lembrando que o contraditório só vai ser dado depois. Temos as chamadas provas antecipadas, que são as provas produzidas em momento anterior ao que deveria ocorrer normalmente, tá? Exemplo, oitiva da única testemunha presencial do fato que está de mudança para outro país, também requer autorização judicial. E nós temos também as provas não repetíveis, que são aquelas provas que, em razão de sua natureza, não podem ser realizadas novamente, como o exame de corpo de delito, tá? Que aí não depende de autorização judicial. Quais são os princípios que regem o sistema de provas? Temos o princípio da autorresponsabilidade, ou seja, cada uma das partes requer a produção das provas do seu interesse. O princípio da comunhão ou aquisição de provas, ou seja, a prova pertence ao processo em si, mesmo que produzida a pedido de uma das partes. Temos também o princípio da oralidade, ou seja, as provas serão produzidas preferencialmente de maneira oral, tá? Temos a concentração, ou seja, em regra, as provas são feitas em audiência única, que é a AIJ, que é a audiência de instrução e julgamento, e a publicidade, as audiências, a audiência de produção de provas é pública, salvo se houver algum motivo de restrição, tá? Temos a questão da liberdade probatória, ou seja, a liberdade é ampla para buscar a verdade dos fatos, tá? Temos aí, dentro desse princípio, o favor rei, que é o privilégio processual em favor do acusado, em duplo pro réu, absolvição por falta de provas, né? Se não houver provas para poder condenar, que se absolva. Identidade física do juiz, ou seja, o juiz que conduzir a instrução deverá ser o que vai dar a sentença na ação penal, né? Essa é a regra. E o princípio da autoincriminação, não autoincriminação, tá? Ou seja, o acusado ele não pode ser obrigado a produzir, né, provas que serão utilizadas em seu desfavor. Ou seja, por exemplo, o acusado não pode ser obrigado a soprar o etilômetro, né, para se verificar se há alguma quantidade de álcool no sangue, por exemplo, tá? Sistema de valoração das provas. Então, nós temos o sistema legal de provas, que é também chamado de tarifário, ou a certeza moral do legislador. Então, a própria legislação, ela traz a valoração hierarquizada das provas, né, de forma que acaba estabelecendo uma tarifa probatória para a tabela de valores de cada prova. Então, o juiz está vinculado ao critério do legislador. Temos também o sistema de íntima convicção, que são aquelas provas que dependem da certeza moral do juiz, ou da sua livre convicção, né? Então, nesse sistema, o juiz não obedece critérios hierárquicos de valoração de prova, tá? Não precisando fundamentar sua decisão, assim pode decidir de acordo com sua convicção, tá certo? Essa teoria, tá? Ela não é adotada no Brasil atualmente, com exceção do Tribunal do Júri, ou seja, os jurados eles são livres, né, no caso dos julgamentos, e nós temos também o sistema de livre convencimento motivado, que esse sim é utilizado no Brasil, tá? Também chamado de sistema de prova fundamentada, persuasão racional ou convencimento racional, que é um sistema equilibrado, não adota regras abstratas e hierárquicas de valores, de valoração das provas e não aceita decisão sem fundamentação, lá na forma da Constituição Federal, artigo 93, inciso 9, e também o artigo 315 do CPP, tá? Com relação às provas proibidas, né? Então, em regra, são aceitadas apenas as provas lícitas, né? Tá lá no artigo 5º, né? Está com a própria Constituição Federal, são inadmissíveis no processo de provas adquiridas por meio ilícitos. Assim, as provas ilegais não devem aparecer na ação penal, caso apareçam, serão desentranhadas do processo, né? As provas ilegais, elas podem ser ilegítimas ou ilícitas, né? O que é uma prova ilícita? É aquela que viola a regra do direito material ou a própria Constituição. Exemplo, quebra ilegal do sigilo bancário, violar a intimidade, privacidade, que são direitos fundamentais. Existem as provas ilegítimas, que violam regras do direito processual penal, como, por exemplo, o interrogatório do juízo realizado sem a presença da defesa técnica, tá? E as provas derivadas por meios ilícitos? Em regras, elas não são admitidas, tá? No entanto, nós temos a exceção, que é no caso da teoria dos frutos da árvore envenenada, tá? Então, as exceções. Teoria da fonte independente, ou seja, não evidenciado o nexo causal de uma em relação às outras. Então, o artigo 157, parágrafo 1º do CPP, vai dizer que são também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não é evidenciado o nexo
de causalidade entre umas e outras, ou seja, se for comprovado que uma não teve relação com a outra, né? Ou quando as derivadas poderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras. E temos também a teoria da descoberta inevitável, ou seja, a prova seria descoberta de qualquer forma. Artigo 157, parágrafo 2º, vai dizer que considera-se a fonte independente é aquela que, por si só, seguindo os trâmites típicos e de praxe próprios da investigação ou da instrução criminal, seria capaz de conduzir o fato a objeto de prova, tá? Vamos ver uma questãozinha da FGV sobre isso. Oswaldo foi denunciado pela prática de crime de estelionato como coautoria com Flávio. Durante a instrução processual, o juiz ouviu 3 testemunhas de acusação e uma delas, Fabiana, apresentou uma versão conflitante com as apresentadas pelas defesas. Por isso, o MP requeriu a realização de acariação, tá? Entre Oswaldo, Flávio e Fabiana. A defesa de Oswaldo informou que o acusado não iria participar da criação, mas o Ministério Público insistiu com o juízo que determinasse que Oswaldo submetesse ao ato sob pena de incidir nas penas de crime de desobediência. Diante do caso narrado, assinale a alternativa que indica o princípio que você, como advogado, deve alegar na defesa do seu cliente. O da ampla defesa, que vai da realização de acariação entre testemunhas de defesa e da acusação, pois cada parte tem um modo de provar o fato que alega. Letra B, a fundamentação das decisões que exige, ao determinar a realização de uma prova, que o juiz indique concretamente as razões que justifiquem sua pena de nulidade. Letra C, a presunção de inocência, que impede a participação em procedimento de acariação, ainda que ele se apresente voluntariamente. Ou letra D, o de não autoincriminação, que ampara a proteção de Oswaldo e não submeter à produção de provas que exige a participação ativa do denunciado como tal, a acariação. Com certeza, a letra D, princípio da proibição da autoincriminação, tá? E aí, a fundamentação, a explicação é que em decorrência desse princípio, né, do nemo, tenetur e detergere, tá? É justamente a ausência da obrigação de produzir prova do seu próprio prejuízo, desde a acariação até a impossibilidade de lhe obrigarem a fornecer o material genético para o DNA, por exemplo. Então, nós encerramos aqui a nossa pílula do conhecimento de hoje. Foi um prazer estar com vocês. Estudem bastante e nos encontraremos na pílula do conhecimento de amanhã. Tchau, tchau, gente.